10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Graça e paz, irmãos. Vou estar cantando o hino de número 2 do cantor cristão Justo és, Senhor. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Esperto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Amém. Graça e a paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Podemos novamente nos encontrar, cultuar a Deus, louvar e também buscar o aprendizado da bendita palavra dele, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E nós vamos estar meditando na palavra de Deus hoje, que está registrada no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 3. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 3. Diz assim o texto da palavra de Deus: Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Um anel de selar. Essa expressão que está aqui no texto, a qual o Senhor falou para o seu servo Zorobabel. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Oramos primeiramente.
Pai Santo, Pai de misericórdia, graças te damos por termos essa possibilidade de, através deste canal, compartilhar da tua bendita palavra. Oramos para que o Espírito Santo venha nos encher, para que o Espírito Santo venha nos conduzir, para que o Espírito Santo venha nos iluminar, e que eu e todos aqueles que ouvem e me veem e que estão compartilhando deste culto sejam agraciados, sejam tocados pelo Espírito Santo na compreensão da tua bendita palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, a gente vê na Bíblia, principalmente através do livro dos profetas, o quanto Deus sempre procurou conduzir o seu povo. E ao mesmo tempo a gente vê sempre a persistência de muitos dos seus povos, muitos do seu povo, ainda permanecerem em práticas que Deus aborrece, principalmente a idolatria. Um lugar que pertence a Deus e que o aborrece muitíssimo quando as pessoas o trocam. A nação de Judá foi castigada severamente. O majestoso templo de Salomão e o resto da cidade de Jerusalém foram destruídos. Os sobreviventes da guerra contra a Babilônia foram levados cativos. E depois de 70 anos de submissão na Babilônia, os judeus receberam a sua liberdade de volta para a sua pátria. Os medos persas derrotaram o Império Babilônico e permitiram que os judeus retornassem para a sua pátria. Então, com a permissão dos persas, quase que 50 mil judeus voltaram para Jerusalém com a intenção de reconstruir a cidade, os muros, o templo. E conforme os registros do escriba Esdras, os inimigos dos judeus conseguiram embargar as obras. E durante uns 15 anos o trabalho ficou parado. Ageu e Zacarias, profetas dessa ocasião, foram usados por Deus para repreender o povo e animá-los a retornar às obras de construção do templo. Está ali em Esdras capítulo 5. Em poucas semanas, irmãos, eles fizeram o que não haviam conseguido fazer em mais de 15 anos. O capítulo 1 do livro do profeta Ageu corresponde ao 6º mês do reinado do rei Dario e inclui a primeira mensagem de Ageu, na qual Deus repreendeu a inatividade do povo e mandou que voltasse ao trabalho do templo, e a reação positiva do povo em recomeçar as obras da edificação do templo. No capítulo 2 apresentam 3 mensagens diferentes que foram dadas ali entre os meses 7 e os meses 9 do mesmo ano. Aquelas mensagens mostram que a glória não estava na estrutura física, e sim na presença de Deus com os fiéis. Mesmo se a volta das bênçãos demorasse, Deus, observando com bons olhos, estaria observando o bom trabalho dos seus servos. Então, irmãos, nos tempos dos reis, a gente encontra algumas situações que marcam a vida de uma pessoa. Foi assim com Daniel, situações que marcaram a vida dele. E agora também aqui, nós temos aqui uma situação que vai marcar grandemente a vida do servo de Deus, Zorobabel. O anel de selar. O texto diz que... Graças a Deus.
o texto diz que Zorobabel seria selado. Deus está falando que iria selar o seu servo. O selar para os reis seria uma assinatura real. Hoje nós temos aí os certificados digitais, que é um selo, que é uma procuração digital que a pessoa tem. Os reis nessa época, eles também usavam os anéis de selar para validar os decretos. A homologação de qualquer lei era feita mediante um carimbo do anel. O anel é que selava em cima daquilo que estava escrito. E nem mesmo o próprio rei poderia revogar um decreto que ele selou com seu anel. Como pode ser visto, por exemplo, na ocasião em que o hebreu Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel 6, versículo 17. Já o profeta Ageu traz uma mensagem de encorajamento ao povo de Israel acerca da reconstrução do templo. E conclui a sua profecia animando Zorobabel. Zorobabel que era o governador de Judá. E ele poderia liderar esse procedimento de reconstrução. Então o líder Zorobabel é chamado pelo Senhor de meu servo. E está sendo comparado a um anel de selar. Aleluias! O Senhor nos autentica. Em dias modernos temos vários tipos de autenticação para dar legitimidade a um documento. Mas naquele momento, na antiguidade, para se autenticar um documento, uma lei, era necessário que o governador utilizasse um selo, um anel de selar. E com ele, aquele documento estaria representando a sua vontade, a sua palavra. Então podemos circularmente, através da história, tomar conhecimento de decisões assim. A história bíblica está cheia de relatos que nós podemos tomar conhecimento. Quando Jezabel escreveu cartas em nome do rei Acabe, ela selou aquelas cartas com o seu selo. Está ali em 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Quando o rei Assuero editou a lei para a morte dos judeus, ele a selou também com o seu sinete. Ester 8, versículo 8. Estes e outros exemplos só procuram evidenciar o selo, a autenticação, o valor que havia de selar, no decretar, no legitimar, a vontade daquele através do qual o anel era usado. Então é importante notar que 3 propriedades deveriam conter esse selo, no qual era através de um anel, o nome do governante, o seu título ou o seu cargo, a sua atribuição e a área do domínio ou o país ao qual ele pertencia. Era isso que estava no anel. E quando todo mundo visse aquele carimbo, aquele selo colocado pelo anel, haveria respeito como sendo a própria voz, própria palavra daquele que ali havia colocado. Amados irmãos em Cristo, Deus nos escolheu para sermos seus representantes, seus embaixadores. Hoje nós falamos em nome de Deus. Hoje nós falamos em nome de Jesus. Jesus nos deu a autoridade do seu nome para podermos usar. Vejam só, a sua autenticação. Eu e você não estamos aqui apenas para cumprirmos um papel genético, biológico, de vida, mas há algo sublime e precioso que o nosso Mestre nos deu autoridade para realizar através de nós. Talvez num primeiro instante não vai fazer muito sentido essa mensagem, mas para e pensa que Ele deseja fazer de você e de mim um anel de selar. Assim como Ele falou para Zorobabel, porque Ele te escolheu, Ele escolheu, não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Você está me compreendendo? E para garantir o entendimento desse ministério ao qual Deus lhe confiou,
Vejamos o que diz o texto de João 15,16, que está em sintonia, em harmonia com o texto de Ageu. Diz lá João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. O versículo 16 de João 15 é pertinente ao assunto que nós estamos falando: anel de selar, autenticidade, legitimidade, autoridade do nome daquele que lhe confere. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei, diz aqui o texto. Cristo nos escolheu. Não podemos perder de vista que todo o processo de salvação, tudo começa no próprio Deus. Foi Ele que preparou a salvação nos tempos antigos. Foi Ele que planejou. Tudo começa com Ele. Há um princípio dentro das Escrituras que nos mostra Deus buscando o homem e nunca o contrário. A outra ênfase aqui nesse texto é a necessidade de permanência em Cristo. Sem essa ligação, sem essa conexão, nós não somos nada e nada podemos fazer. Saiba que você não fez nada porque foi Deus quem te escolheu. De um lado temos o Deus soberano que tem vontade própria, e do outro temos a nossa liberdade em querer, em permitir Deus nos usar, Deus nos selar com seu anel e pôr em nós a sua autoridade única, exclusiva e poderosa. Vos nomeei, vos dei o meu nome, agora vão e ajam no poder do meu nome. E nós nos lembramos ali de Atos capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, e eles encontraram aquele coxo nas escadarias do templo, mendigando. E eles não tinham o que o coxo queria uma moeda, mas eles disseram para eles que eles tinham outra coisa, muito mais poderosa do que o ouro e a prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. O nome de Jesus. Fomos selados com o anel do próprio Deus. Ele imprimiu em nós a sua autoridade. Aleluia, glória a Deus. A segunda verdade que o texto de João 15,16 nos fala aqui: para que vades e deis fruto. É importante prestar atenção que a palavra fruto sempre aparece no singular. O texto é enfático, mas que significaria esse fruto? Que fruto é esse? O Senhor Jesus Cristo nos apresenta como sendo a videira, e o Pai é o lavrador, ou o agricultor, ou o viticultor. Muitas pessoas associam esse fruto com aqueles frutos mencionados em Gálatas 5, 22, 23, mas os frutos do Espírito são amor, gozo, longanimidade. Muitas pessoas associam. Muitas pessoas também associam que esse fruto é trazer muitos convertidos para a igreja. A palavra fruto, aqui nesse texto, karpos, se refere ao resultado de uma atividade que originou nele. Benefício por meio dos resultados de palavras ou resultado de ações. O termo não trata sobre qualquer consequência. A consequência nesse termo é expositiva, é algo útil, algo proveitoso. Fruto nesse texto significa apresentar os resultados compatíveis com a fé com que nós temos em Cristo. Resultados compatíveis com a fé que nós temos em Cristo. Ou seja, se recebemos a Cristo de fato, de verdade, logo é decorrente do ponto de vista ético, espiritual, que deve se manifestar em nossa vida o próprio Cristo. Não é possível que alguém que seja cristão de verdade não tenha nenhum nível de transformação de vida. A transformação espiritual que a gente manifesta através da nossa fé. Por quê? Porque estamos ligados em Cristo. Isso quer dizer que a nossa vida é determinada por aquilo que Cristo faz em nós.
Se estivermos nele, produziremos fruto. João 15, versículo 4. Deus será glorificado em nós. Nós que estamos cada dia mais parecendo com Ele. O fruto aqui é cada dia mais ser parecido com Ele. E só há uma maneira de dar esse fruto, é estar ligado, o ramo estar na videira. Porque quando o ramo não está na videira, não tem como produzir fruto. Os hebreus dividiam as frutas em 3 aspectos. A fruta do campo, que se referia a todos os tipos de grão. A fruta da videira, que se referia à uva. E a fruta do pomar, que fazia referência aos figos. Cristo faz referência ao resultado benéfico da fruta da videira. Ele está falando aqui de videira. E ele continua falando para terminar. E o vosso fruto permaneça. Está aí no capítulo 15. A ideia de permanecer é demonstrada pelo menos em 3 versículos aqui em João capítulo 15. Jesus enfatiza com bastante clareza que ele precisa ser exclusivo. Ele é a videira, não tem outra, ele é a única. E todos os que estão ligados ao Pai precisam estar ligados ao Filho. Estar ligado envolve permanecer, prosseguir, retroceder jamais, abandonar nunca. Jesus está preparando os discípulos porque momentos difíceis hão de vir sobre a vida deles. Permanecer em Cristo é fundamental. E aqui em João 15:8, ele fala que o discípulo de Jesus tem que estar ligado a Ele. Não é apenas no início, é a vida toda. Isso envolve um processo de continuidade. Aquele que inicia a sua jornada com Cristo deve prosseguir e permanecer. Quem não permanece não pertence a Cristo. Em João 15:9 fala que essa permanência não é meramente permanecer numa situação de religiosidade, é permanecer no amor do próprio Senhor. E esse amor está associado à obediência. Amor é uma palavra muito importante nos dias de hoje, irmãos. E ela se torna mais especial quando entendemos que ela está ligada à obediência. Tanto a palavra amor como a palavra obediência estão intimamente ligadas. Em João 15:10 vemos que permanecer em Cristo não é apenas estar numa igreja, não é simplesmente permanecer nominalmente cristão, mas sim submeter-se a Cristo, aceitar a sua plena obediência. Assim como Jesus se submeteu plenamente ao Pai. Para ser concludente, Jesus enfatiza que devemos permanecer nele, em seu amor e na sua palavra. Amada igreja, amados irmãos em Cristo que me ouvem, que me veem, Deus disse para o governador Zorobabel: meu servo, você é um anel de selar. Aleluias. É claro, irmãos, que isso não é uma premiação. Isso não é apenas algo para a pessoa aparecer. Isso que Deus está falando é um reconhecimento ao longo de uma jornada, ao longo de uma vida. Alguém que tem sido marcado pela coragem de ficar do lado que é verdade, daquilo que é correto, daquilo que é certo. E essa valorização ela vem depois de muitos confrontos, depois de muitas vitórias, diante de muitas provas, muitas tentações. Não é fácil não, irmãos, receber a impressão do próprio Deus sobre as nossas vidas e dizer assim: agora você é para mim um anel de selar. Aleluia. É um prêmio, mas é um prêmio que por detrás desse plano vem toda uma história de preço, de luta, de oração, de comunhão. Assim como Zorobabel ficou animado, ele se sentiu prestigiado por estar fazendo a vontade de Deus, independente das provas que estivesse enfrentando, o mesmo acontece comigo e com você. Deus nos motiva, Ele está dizendo: eu lhes dou o meu nome, vão. Aleluia. Amado, se você está enfrentando duras provas por estar fazendo a vontade de Deus, saiba que o Rei do Universo não esqueceu de você. Deus não permitirá que nenhum dos seus filhos fique sozinho para lutar, que fique em desvantagem, que seja vencido.
Ele vai preservá-lo como uma joia. A sua vida está escondida em Cristo. Tenha certeza que Ele coloca sobre você o seu anel de selar. Como é bom receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mais de 15 anos aquela obra de construção do templo ficou parada, mas quando através do profeta Ageu o Senhor chamou o líder Zorobabel e falou assim: Zorobabel, vá meu irmão, vá meu servo, porque sobre você eu coloco o meu anel de selar. Tudo que você carimbar a partir de agora vai ter o meu nome, vai ter a minha autoridade. Aleluia! O meu nome estará na sua vida, não apenas na sua boca, mas vai estar na sua alma, no seu coração. Aleluia! Enquanto todos os oponentes o criticavam, para que ele não conseguisse cumprir a sua missão, o Todo-Poderoso enviou o profeta Ageu para transmitir uma mensagem de ânimo e de fortalecimento para ele. Vamos finalizar. Eu lembro que quando o filho pródigo voltou da sua vida dissoluta de pecar, da sua vida dissoluta de imoralidade, da sua vida dissoluta de orgias, de prazeres mundanos, o pai o recebeu. Mas não só o recebeu, mas fez mais, fez bem mais, colocou nele o anel de filho, de pertencimento, de autoridade, de herdeiro, de filho amado. É isso que Deus faz comigo e com você, nos dá um nome. Antes éramos um Zé ninguém, um Zé adicto, um Zé dependente, um Zé da esquina, um Zé que para todo mundo era somente um Zé disso, Zé daquilo. Mas em Cristo tudo muda, porque Cristo nos muda, Ele nos coloca sobre um novo patamar, um patamar elevado, transformado, honrado. Ele diz para nós: eis que você é para mim um anel de selar. Toma, recebe o meu nome e usa. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Deus te fortaleça cada dia mais e mais. Receba um abraço em Cristo. Até a próxima. Amém. Graças a Deus. Amém.